Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 0 do nosso podcast Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. E nesse primeiro episódio a gente vai contar um pouquinho, né, Lu, da nossa Sim. trajetória, sobre o que vai ser o podcast. Então, se quiser começar. Vamos começar primeiro falando do nome, né? Tudo Talk. Por que escolhemos esse nome, Júnior? Porque a gente não quer um podcast nichado, né? Sim. Muitas pessoas falam, você tem que nichar seu podcast, tem que fazer um podcast ou de saúde, né, fitness, ou de fofoca, enfim, a gente não quis fazer um podcast nichado. Então, a gente vai focar no entrevistado, né? Então, serão diversos entrevistados, a gente tem uma lista já, se quiser comentar um pouco. Sim. Só antes de falar, né, a questão do nichado ou não nichado, né? Penso assim, por mais que a gente tenha uma área da nossa vida que se dedique mais, durante o nosso dia a gente fala sobre todos os assuntos, né? Todo mundo fala sobre política, academia, alimentação, sobre entretenimento, enfim. Então o podcast é para isso também, né? Para que a gente possa proporcionar ali para quem está acompanhando a gente um pouquinho de cada coisa. E ela escolhe o conteúdo que ela quer ouvir, o convidado que ela quer ver, enfim. Vai estar tudo disponível para ela seguir junto com a gente nesse bate-papo gostoso. A ideia é ser um podcast realmente de companhia, né? Então, para a pessoa, por exemplo, que está indo trabalhar, quer ouvir alguma coisa interessante, né? Porque o que sempre a gente vai tentar focar é tornar assuntos relevantes para quem tá ouvindo. Então, que agregue realmente, não coisas polêmicas, né? Mas aquela coisa que vai trazer uma reflexão, vai pensar, poxa, eu nunca tinha pensado ou visto dessa maneira, né? Então, tentar agregar para a vida da pessoa de alguma forma. Então, aquela pessoa que está indo trabalhar ou que está limpando a casa, né? Quantas pessoas não colocam aí uma música ou podcasts para fazer uma faxina na casa de uma sexta-feira à noite, né? Ou tá voltando do trabalho, quer dar uma relaxada. Então, a ideia realmente é para ser um podcast de companhia, né? Para a pessoa relaxar e para agregar. Exato, né? Hoje o podcast cumpre essa função social, né? Que o rádio já cumpriu muito bem lá atrás, ainda cumpre, a televisão cumpriu lá atrás, ainda cumpre, mas hoje o YouTube e as outras mídias sociais, através do formato do podcast, proporcionam exatamente isso, né? Quem nunca, né, ficou sozinho e falou, nossa, deixa eu colocar um podcast, uma música, um programa para fazer literalmente essa companhia. Então, o objetivo nosso também é acompanhar quem vai estar aí junto com a gente do outro lado, né? Quer falar um pouquinho dos convidados que o pessoal vai conhecer aqui conosco? Temos alguns convidados, né, já na nossa listagem. Temos da área política, por exemplo, um dos nossos convidados é o prefeito aqui da cidade de Jundiaí, o prefeito Luiz Fernando. Nós temos convidados da área religiosa, então nós vamos receber aqui pastores da igreja evangélica, nós vamos receber padre também da nossa região aqui de Jundiaí. Temos um convidado específico que vem falar sobre Umbanda, então também vamos transitar sem polêmica, né, mas para que a gente possa entender e proporcionar para as pessoas esse assunto, essa curiosidade, para que elas entendam um pouquinho mais. Vamos ter artistas, escritores, dentre outros aí que estão na nossa lista de convidados, né? Artistas de Jundiaí e região. Jundiaí e né? região, exatamente. A gente trazer um pouquinho de conhecimento, né, do pessoal que se esforça bastante, né? Às vezes não chegou a explodir, ainda não está fazendo o sucesso que gostaria, mas já é uma pessoa com uma capacidade muito grande, né? Então, trazer isso também para o podcast, né? Para as pessoas conhecerem e agregar também esses artistas, né? Eu gosto de falar que a maior riqueza que nós temos são as nossas histórias, né? E todo mundo tem sempre uma boa história para contar. E a história da vida da pessoa geralmente já traz ali muitos ensinamentos, traz muitas histórias bacanas, curiosas, né? Então, também é o objetivo extrair dessas pessoas que a gente se acostuma a ver só o personagem, né? O escritor, o político, o terapeuta, o apresentador, mas quem está por trás dessa história, desse personagem, né? O que ele tem para nos contar, para nos oferecer? Eu acho que o que você falou agora de histórias, a vida, né? A vida em si é feita... O ser humano sempre gostou muito de histórias. Então, a gente tem aí os streamings hoje em dia, né? Que tem séries a rodo, né? Tem uma série nova a cada dia. A gente não consegue nem acompanhar de tanta série que tem. Série que lança depois já é cancelada. Sim, exatamente. Então, filmes. Então, o ser humano, né, é isso, né? O ser humano sempre gostou de história. Seja os contadores de histórias através de livro, através de filmes, de seriados, enfim. De música, né? Até a própria música conta também uma história, se você parar para pensar. Então, é trazer isso, né? E você tem uma história de vida, eu tenho outra história de vida. E sempre tem histórias que vão agregar algo, né, para nós. O ser humano chegou onde chegou principalmente pela contação de histórias, né? O nosso aprendizado foi se desenvolvendo através da oralidade, né? E a música, como você bem disse, assim como outras formas de contar essas histórias, além de trazer informação, elas trazem emoção, elas trazem sensações, experiências.
né? Quanto hoje a gente vê nas redes sociais, né, um vídeo e a gente se emociona com aquele vídeo, ou com uma palestra motivacional, ou até mesmo com uma superação de alguém, né? A gente olha para aquilo e fala, caramba, isso faz muito sentido para mim, eu gosto, eu posso fazer dessa forma, né? Então a contação de histórias faz parte desse nosso meio. O podcast, ele vem justamente para isso, né? E as pessoas acabam se identificando, né? Exatamente. Então sempre vai ter um pouquinho de cada história que a pessoa vai falar, poxa, isso realmente, isso vale para mim. É quando realmente viraliza, né? Os vídeos que a gente vê hoje nos cortes, principalmente Instagram, né? Tudo mais. Porque você para e pensa, poxa, isso daí tem a ver comigo. E muito tem a ver com superação, né? Eu acho que a história de vida de cada um é uma superação, né? A vida em si é uma superação. Viver é uma superação. Viver é né? uma superação. E nós, brasileiros, pela nossa cultura, histórias de superação tocam muito a nossa vida, né? Porque, independente da classe social, a gente tem condições a serem superadas a cada instante, né? Cada momento a gente precisa superar alguma coisa. Eu posso ter uma condição social, financeira muito boa, mas com certeza eu tenho desafios na minha parte emocional, na minha parte familiar, no meu relacionamento. Então sempre há questões a serem superadas, né? Por isso que faz bastante sucesso as histórias de superação. Agora, levando um pouco nessa linha que você falou, que todo mundo tem histórias a serem superadas, né? Eu acho que hoje as mídias sociais mascaram um pouco isso, né? Porque Sim. O Instagram, vamos levar um pouco pro Instagram, que é um pouco de uma mídia que eu conheço mais profundamente, assim. É um marketing pessoal, né? Então, a pessoa vai mostrar aquilo que ela quer mostrar. Então, às vezes, a gente tá vendo o Instagram de uma pessoa, de alguém que a gente admira, enfim, e a gente fica encantado com aquilo, né? Pelo que a pessoa passa. Mas a gente não sabe, na verdade, no íntimo dela, as dificuldades que ela tá passando, os medos, as inseguranças. É um ser humano igual qualquer outro, né? Exato. Então, às vezes, fica essa má impressão e acaba gerando até um mal-estar, né? A depressão, a frustração, porque a gente fica olhando a vida do outro como se fosse perfeita, mas não existe, né? O ideal não existe, o perfeito não existe. Perfeição é burra nessa forma de pensamento, né? Porque a gente idealiza algo irreal e aí a gente passa a viver essa ilusão. Então, quando a gente olha para tudo isso e entende que essas adversidades fazem parte, a gente se transforma realmente em ser humano. E por trás de qualquer pessoa tem ali essas histórias. Todos nós temos essas histórias, né? Isso é o que nos humaniza. Viver nessa fantasia da perfeição, inclusive, é um dos motivos que mais deixa as pessoas hoje deprimidas, estressadas, né? Como você bem citou do Instagram, que é uma das nossas mídias sociais, né? Para o pessoal segue lá, gente. seguir lá Já fica a dica no Instagram também, né? Mas tem síndromes hoje em dia sendo pesquisadas através de pessoas que ficam completamente deprimidas se o número de curtidas não é igual ao da outra pessoa. Tanto que o Instagram, uma época, chegou a tirar, né, o número das curtidas. Agora você escolhe se quer ver, se não quer ver. Porque tinham muitas pessoas indo por esse caminho da depressão. Algumas até, inclusive, infelizmente, né, cometendo suicídio por coisas das redes sociais. Mas um ponto interessante que você falou das redes sociais é: eu mostro o que eu quero. E na contação de histórias também. Na nossa vida também. A gente se apresenta para as pessoas de uma maneira que nós queremos que elas nos reconheçam. Mas internamente somos muito parecidos. Conta um pouquinho da sua história, então, Lu, já que a gente está falando de história, né? Para o pessoal conhecer um pouco a gente melhor. Exatamente. Conta a sua trajetória, o que você quiser contar, claro. Sim. Hoje eu trabalho com as terapias, né? Sou terapeuta, constelador familiar. Gosto muito da comunicação, tanto que estamos aqui comunicando, falando um pouquinho de mim, de você. A gente vai falar depois com os outros convidados nos próximos episódios. Mas a minha história, de alguma maneira, ela sempre esteve atrelada a isso, né? A desenvolver, a se conhecer e a expressar. No começo, é óbvio que a gente não percebe isso, né? Tanto se for pegar algumas pessoas que me conhecem desde pequeno, elas não reconheceriam o Lucas de hoje, né? Porque falam, nossa, como ele era tímido, não falava isso, aquilo, outro. E hoje, devido às práticas, às falas, né? Tudo vai ficando um pouquinho mais fácil. E nas minhas buscas eu tentei, primeiramente, encontrar o que estava dentro de mim, né? E aí, automaticamente e de forma meio que natural, a vida foi me empurrando para esse caminho. Já transitei na carreira profissional tradicional, né? Que é de carteira assinada, até que em algum momento eu decidi migrar, né? E uma das histórias que eu acho legal, até já te contei em outras oportunidades, né? O que me fez ter essa sacada para mudar de carreira, não que a outra carreira não fosse boa, né? Que em algum momento a gente vai se percebendo e ver que não se encaixa com aquilo que está fazendo. Uma identificação, né? Mas teve um episódio que eu sempre gostei muito de moto, tinha minha moto e trabalhava de moto, enfim, vivia em cima da moto. E num desses episódios eu tive um incidente na rua, um fio enroscou no pescoço, né? Fala fio, pescoço e moto, é o cenário não dá muito certo. Bem ruim para qualquer pessoa que ouve, né? Mas eu falo que do que poderia ser não foi nada. Porém, a reflexão ficou muito na minha cabeça, né? Falei, caramba, e se eu tivesse morrido? O que eu fiz da minha vida até então? Será que eu realizei meus sonhos? Será que eu estou colocando em prática aquilo que
às vezes eu falo para as outras pessoas que eu já fazia palestras dentro da religião que eu frequento, enfim. E aí aquilo me mexeu. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui trilhando esse caminho. Foi um ano de maturação interna até que eu dei espaço, né, para o caminho das terapias, que é um caminho muito bacana, né? Trabalhar com as nossas emoções não é tão simples, né? De novo, não é uma fantasia igual as pessoas colocam, né? Eu falo que autoconhecimento não é só a flor, tem os espinhos juntos, né? Porque quando a gente começa a se enxergar, a se olhar, a gente olha para aspectos nossos que não são tão legais. Porém, o lado bacana disso é a gente vai entendendo as pessoas como elas são. A gente para de brigar um pouquinho com a realidade dos outros e se coloca como igual, né? Então eu fui trilhando esse caminho. De uns anos para cá, tive a oportunidade também de ter um programa na Rádio Cidade, aqui de Jundiaí, inclusive, já falando da Rádio Cidade, né? A Rádio Cidade nos apadrinhando aqui junto com o podcast, agradecendo imensamente em nome do Júnior Barranqueiros e de todo mundo da Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM aqui para Jundiaí e toda a região. O alcance da rádio é muito bacana, que o podcast também será retransmitido, né, de forma exclusiva lá na Rádio Cidade. Então acompanhe a rádio pelas mídias sociais, pelo rádio mesmo, né? Hoje não precisa ter mais o aparelhinho do rádio físico, você pode escutar no seu carro, você pode escutar no celular, né? Só muda o aparelho, né? Mas o som tá para todo mundo ouvir. Agradecer demais eles. E numa oportunidade de conhecê-los, né? Tanto o Júnior Barranqueiros quanto a Karina, sua esposa, eles fizeram um convite para mim de ter um programa na rádio para falar das terapias. E o engraçado, né? Não é engraçado, mas a história se encaixa, né? Eu, desde pequeno, sempre escutava a Rádio Cidade Jundiaí, né? Minha mãe tinha esse hábito e acordávamos 5h30, 6 horas da manhã e começávamos a ouvir a programação. Na época de férias, eu ia quase até a hora do almoço ouvindo toda a programação, porque o rádio sempre foi algo que me fascinou, né? Trabalhar com o som é algo... Mas você nunca imaginou, por exemplo, Jamais. apresentar um programa de forma nenhuma. De forma nenhuma. É muito louco isso. Eu sempre né? tive vontade, já, sei lá, eu achava legal, mas para conhecer, falar assim, nossa, um dia entrar... Mas de admiração, nada de pensar em trabalhar. Esses caminhos que a vida faz, né? Então, o rádio sempre foi algo que para mim foi muito interessante, porque você tava... né, vou dar o meu caso, estava lá em casa, ouvindo a mistura entre locução, som de fundo, entonação de voz, aquilo contagia de uma tal forma que eu falei, isso é fantástico, né? Tanto que a formação, se for ver, da mídia brasileira vem do rádio, né? Mesmo a televisão, ela é inspirada muito no rádio. Antes de ter telenovela, já tinha radionovela. Sim, sim. Que já era muito forte. Aí a gente chega no cinema nacional, que é inspirado nas telenovelas, mas as telenovelas já foram inspiradas no mundo do rádio, né? Então, tudo vem do rádio aqui no Brasil, da comunicação de maneira dos radialistas, né? Então, isso sempre me encantou. Aí a gente foi se conhecendo, eles fizeram um curso comigo, surgiu a oportunidade, eis que também comecei a apresentar um programa lá, né? São as coincidências sem ser coincidências. Não é coincidência, destino, né? É a vida que vai costurando, né? Às vezes a gente tenta ir para um exato. caminho, força. A vida não deixa a gente ir para esse caminho, porque alguma coisa tem, né? Às vezes tem que ir para outro. Igual, quantas pessoas, né, desde pequeno, não queriam ser radialista e nunca conseguem. E aí você, de uma maneira tão natural, acaba acontecendo. Exato. É aceitar o fluxo da vida, né? Aceitar o fluxo da vida. Aí estive lá, ele sempre foi uma pessoa muito bacana comigo, ainda né? O Júnior. É outro Júnior. É outro Júnior, Júnior Barranqueiros. Tem vários Júniors. Álvaro Júnior, temos o Júnior Barranqueiros lá da Rádio Cidade, né? Que antes de eu começar realmente lá com o programa, eu acompanhei ele várias manhãs, vendo como é que era, como é que não era, vendo o pessoal da mesa de som, que sempre me acolheu muito bem, os outros locutores. Você já tinha trabalhado com comunicação alguma vez antes? Não. A rádio foi a primeira experiência sua? Em termos de mídia, a rádio foi a minha primeira experiência, né? Eu era um cara que não gostava nem de fazer live no Facebook, né? De gravar vídeo, eu não gostava de me ouvir. Sério? Sério. Hoje eu já me acostumei, principalmente por conta da rádio e da pandemia, que forçou aí por esse caminho, né? Mas tem profissional que não gosta, né, realmente. Eu também nunca gostei de me ver assim. E deveria, né? A gente deveria, na verdade, ver para ver o que a gente está acertando, o que a gente está errando e melhorar. Exatamente. Mas eu também nunca gostei de me ver, falar. Agora, a parte comunicativa, ela surge dentro desse caminho das terapias, né? Então, onde eu precisava falar, eu precisava comunicar. E tudo é essa comunicação, só muda o assunto. Então, as palestras me ajudaram muito, os cursos me ajudaram muito, né? Mesmo lá no espaço terapêutico que eu tenho, realizar a meditação, realizar uma constelação, tudo é uma comunicação, né? A comunicação, ela não é só falada, né? Eu fui entendendo que a comunicação, ela também é expressiva, a comunicação, ela também é sensorial, no sentido da emoção que eu passo para a pessoa, e tudo isso eu já ouvia quando era criança lá no rádio, né? Escutava os locutores aqui da própria Rádio Cidade na época, né? O Adilson Fredo, o Reinaldo Basílio, o Cícero Henrique, o Afonso. Falei,
olha como esses caras conseguem, né? Passar uma emoção. Se for, então, para a locução esportiva, né? Que é um dos nossos convidados que possivelmente vai vir se Deus quiser, aqui ele vem pra cá. no nosso podcast também. É um universo à parte. Quem assiste futebol na televisão e ouve no rádio são eventos completamente diferentes. Então, isso sempre me encantou. Comunicar sempre me encantou. Mesmo quando eu não sabia que isso ainda era algo que eu iria exercer. E aí, como você bem disse, né? O fluxo foi me levando para esse caminho, né? Das palestras... Né? Por exemplo, você começou Eu comecei a realizar palestra na casa espírita que eu frequentava, dentro da minha religião. Com quantos né? anos? As palestras mais iniciais, que eram as aulinhas para as crianças, eu devia ter uns 16, 17 anos. Novinho de tudo. Novinho de tudo. Já começou a dar palestra. E para público mesmo adulto, né? Foi assim, olha, mês que vem a aula para as pessoas é sua. Te jogaram. Isso. Falar até o tema da época, que eu lembro como se fosse hoje. Né? Ó, mês que vem a aula vai ser sobre Judas e você que vai dar aula para todo mundo aqui. Vai pesquisar e fazer. Aí dá aquela travada na hora, você fala, e agora, né? Mas eu sempre tive uma coisa na vida, eu vou. Pode dar nervoso, pode ficar ansioso, mas eu vou. Mas eu acho que essa que é a graça da vida, na verdade, né? A gente não tá aqui a passeio. Sim. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. E a coragem, isso daí eu já ouvi falar uma vez, eu gostei muito. A coragem não é a ausência do medo, né? É você fazer apesar do medo. Sim. Então, o medo não é algo ruim, mas é algo que a gente tem que superar. Exatamente. Então, eu falo que uma grande escola que eu tive foi realizando essas palestras, porque você tem pessoas de todas as idades, pessoas de todas as formas de pensar, pessoas com credos religiosos diferentes dentro da sua instituição, porque isso acontece. Então, por mais que ali eu dava uma palestra dentro de uma casa espírita, tinha evangélicos, católicos, budistas, ateus. Então, eu sempre quis falar para todos esses públicos. Então, quem já teve uma oportunidade de ver uma palestra minha, mesmo dentro de um contexto religioso, eu sempre quis falar para todos os públicos, porque para mim não interessa qual é o rótulo religioso. Eu volto no que eu falei antes, pessoas são pessoas e todas passam mais ou menos pelas mesmas situações, né? E aí foi fluindo, foi meu maior desafio. Você vai aprendendo, você derrapa aqui, você derrapa ali, aí você pega alguém na audiência ali, na plateia, que é um pouquinho mais difícil, e aí na próxima vez você fala, poxa, como é que eu... Você já pegou alguma situação chata, assim, de alguém que já foi contra você? Sim. Teve alguma situação indelicada? Teve uma palestra que foi aquele momento que eu falei, pô, eu acho que é hora de parar, né? Que dá aquela Você era novinho ainda ou era mais... Não, já era experiente? Não, era novinho ainda. Ainda era novinho? Era novinho ainda, estava dando a palestra, não me lembro agora o tema, né? Enfim, mas eu estava dando a palestra e a pessoa questionou, né? Questionou o tema. Óbvio que hoje eu olho e entendo aonde eu deslizei, né? Eu entrei na provocação. Só que quando você está lidando com o público e há um movimento desse, a tendência é de que a partir de um comece a surgir 2, 3, 4. Então, literalmente, gerou um movimento muito provocativo. E aquilo me desconcertou de tal forma que eu não sabia para onde ir. Então, não foi uma pessoa, acabou sendo... Começa com uma, mas... Vai por osmose e aí as pessoas vão levantando. Então, aquilo me deixou totalmente desconcertado. E aí você fala, para onde é que eu vou? O que é que eu faço? É ao vivo, né? O que eu tô fazendo aqui, né? De vontade de parar tudo. Um monte de gente olhando pra sua cara. Um monte de gente olhando pra sua cara. Você precisa acontecer e, de repente, você é posto ali numa prova. Nossa. Aí que é o aprendizado, né? É óbvio. Conforme você vai fazendo, você vai entendendo. Vai sentindo onde então, você hoje, pode e não pode. Eu já tenho, por exemplo, algumas formas de sair de situações dessa. Mas isso só vem com experiência prática, né? Só vem se ferrando, né? Exatamente. Eu falo que o maior aprendizado da vida, isso vale aí, gente, para vocês que estão acompanhando, eu falo, conhecimento mesmo, aprendizado é experiência de vida. É aquilo que você faz das coisas que aconteceram com você. Ler livro, fazer curso, tudo ajuda. Mas a verdadeira força que você tem é a tua experiência de vida. Eu, né, algumas pessoas às vezes perguntam, que me conhecem, né, e viam eu lá atrás e agora, falam, nossa, você fez curso de oratória, fez isso, fez aquilo. Eu falo, não, nunca fiz nada. É que a sua oratória Nada. Mas eu sempre me arrisquei, eu sempre observei. Não quer dizer também que eu sou perfeito nesse sentido, de que não preciso evoluir. Mas não, eu fui por um outro caminho de experimentação, não que é melhor ou pior. Mas eu fui me experimentando. Caminho. São caminhos que existem, caminhos né? Tem gente que prefere fazer curso. Você foi... Na verdade, a vida sempre te levou para isso, né? Então, você aproveitou as oportunidades e hoje você está formado nisso pela vida, né? Que às vezes vale mais do que um diploma de um curso. E uma das formas que eu aprendo muito é por observação. Então, eu conversando com alguém, eu observo a forma que aquela pessoa funciona e eu tento levar para ela de uma maneira que ela vai entender. Porque a comunicação, a inteligência da comunicação é isso, né? Não é eu falar. É eu falar de uma forma que a pessoa entenda o que eu estou falando. Isso é um desafio. Por isso que eu citei aquela hora, né? Então, os radialistas faziam isso muito bem, ainda fazem até hoje. Eu tenho que comunicar pela expressão vocal, pelo tom de voz, pela emoção que eu estou passando
Isso é comunicação. E você tem que ler seu convidado também, Isso né? tem Saber que se ele tá ler. gostando, né? Isso é Deixar feedback. ele se abrir, né? Fazer ele Isso é falar. feedback de momento, que é as nossas expectativas em palestra. Dando uma palestra, vai ter gente que vai estar dormindo, Nossa. tem gente que está ligadão, tem gente que Aham. está disperso, tem gente que está prestando atenção, né? É que nem eu falei, são momentos e contextos diferentes. Eu, dentro de uma instituição religiosa, eu não preciso que ninguém jogue confete para mim. Então, se alguém quer dormir, que durma. Se alguém está disperso, que fique disperso, né? Eu não preciso dessa atenção. Mas num curso, por exemplo, onde eu estou falando sobre algo que a pessoa precisa prestar atenção, então, às vezes, você pode chamar a pessoa pro jogo junto, né? Então, são essas Você tem essa estratégias. liberdade, na Tem essa verdade, porque a pessoa tá liberdade, né? pagando para isso, né? Exatamente, até para que ela possa, né, Usufruir, né? usufruir, pôr o melhor dela ali, né? Então, a minha história de chegar até a comunicação foi isso, né? E só falando dessa parte da observação, eu aprendo muito por observação, né? Tem muitos radialistas que eu admiro muito, apresentadores de TV que eu admiro muito, e eu olho para esses caras e falo, caramba, o que eles fazem, né? E eu já era assim, quando eu comecei a dar palestra, eu também vi algumas pessoas que davam palestra, por exemplo, sem slide, sem livro na mão e sem nada. Chegava lá e falava. Eu olhava, molequinho ainda, falava, um dia eu quero fazer palestra assim. E eu fui me testando, até que hoje eu consegui. Hoje eu consigo fazer uma palestra... Hoje você se perde, na verdade, com as coisas. Com as coisas. Prefere você me fazer conhece, fluir. né? Você sabe que eu me perco. Eu fui me testando. Hoje, para mim Você falar... faz naturalmente, sem nada. Eu tô ali na Sem minha script. Sem script. Senão eu me perco. Você falou uma coisa interessante, que eu lembrei de uma publicação que eu vi esses dias no Instagram também, que falava assim, e se esse fosse o último ano da sua vida? Se você soubesse que esse é o último ano da sua vida, o que você faria de diferente? Então, acho que traz um pouco do que você falou, né? Que você atuava numa área e acabou migrando para uma área completamente diferente. Sim. Mas você sempre teve muito perto da espiritualidade, né? Desde pequeno, você disse que você frequenta, né? Frequentava o centro espírita. E acabou seguindo daí para uma linha profissional parecida, né? Mesmo a casa espírita, mas friso aqui outras coisas também, né? Não de frequentar, mas de... Eu sempre fui muito curioso, eu falo, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava lá, eu estava vendo como é que o budismo é. Como é que a Rosa Cruz é. Como é que a Umbanda é. Como é que o Candomblé é. Como é que a maçonaria é. Você já participou de todos esses... Alguns mais de essas perto. religiões, esses cultos. Não sei como assíduo da religião, mas eu Mas queria pra conhecer. Queria conhecer. Eu li muitas coisas do xamanismo, sei lá, do hinduísmo. Não sou praticante das religiões, mas eu fui conhecer, porque eu sempre fui muito curioso, né? Então, nessa parte, isso sempre teve comigo desde pequeno mesmo. E hoje você não tem nenhuma religião. Olha, hoje eu ainda tenho as minhas práticas, mas eu não gosto de me colocar como alguém que tem uma nomenclatura específica de religião, porque dentro de mim eu acho não, tenho certeza, né? A parte religiosa é o religare, né? E esse religare ele está mais próximo de mim do que lá fora. Mas às vezes gosto de ir a alguns lugares para me conectar, né? Às vezes você vai fazer um passeio em algum lugar, ainda vai ver uma palestra, ouvir isso, ouvir aquilo, mas nomenclatura já não gosto tanto de me apresentar ou de colocar essas nomenclaturas, que eu acho que mais... né? Exatamente, acho que mais atrapalha do que... É mais pegar a linha espiritual, né? A Sim. espiritualidade em si, não a comigo religião. Mesmo, né? Mesmo das religiões, já que a gente entrou no assunto, Sim. a gente tá batendo esse papo gostoso, eu me empolgo um pouquinho para falar, né? Adoro também. Mas se for olhar todas as religiões, principalmente da forma que nós praticamos no Brasil, que é diferente de outras formas do mundo, né? O jeitinho brasileiro de realizar as coisas é muito característico nosso. Então, se a gente for olhar por trás de todas as religiões, todas elas têm a mesma base de valores, que são expressadas de maneira diferente. Amor ao próximo, esse tipo de coisa. Amor ao próximo, autoconhecimento. Se você pegar o que Jesus falou, o que Buda falou, o que Maomé falou, o que os nativos de todas as tribos falavam lá atrás e praticavam nos seus ritos, todas elas falam mais ou menos a mesma coisa. É o amor, né? O amor e, principalmente, você quer conhecer de fato como funciona o universo? Olhe para você. Se for recorrer aos filósofos antigos da Grécia, conheça-te a ti mesmo. Então não tem muito segredo. A prática religiosa ela vem para nos relembrar. Como característica de povo, de novo, né, isso não sou eu que falo, tem estudos que mostram, a religião cumpre também um papel social. Né? Então ela também se desvincula só desse propósito do se conectar consigo mesmo e faz uma assistência social. Né? Por isso que a religião ela é muito mais forte, influente em países emergentes. Se você pegar países onde já desenvolvidos, mais não tem, desenvolvidos, existe a religião, mas ela não tem a mesma força, a mesma abrangência, o mesmo domínio. Isso não quer dizer que é certo e que é errado, mas é para a gente entender mesmo também o papel da religião, né? Mas voltando, né? Porque hoje eu não me dou uma nomenclatura religiosa, porque eu comecei a olhar de fora.
todas elas são iguais. Não importa se eu sou protestante, se eu sou católico, se eu sou espírita, umbandista, budista ou ateu. No fundo, tá todo mundo falando a mesma coisa, né? Não vou falar a grande maioria, mas algumas pessoas, né, que estão dentro dessas religiões, muitas vezes brigam entre si, né? Pra querer dominar a minha melhor que a sua. E, infelizmente, dentro da própria religião, né? Às vezes você tem lugares diferentes, mas dentro de uma mesma religião que brigam, tem brigas, né? Aí é o lado humano querendo falar, eu tô certo, você tá errado. É o ego, né? O ego é sempre, são o ego do ser humano. São as distorções, né? Mas para mim, religião é isso, né? Essa prática diária, filosofia de vida. Não adianta nada eu estar dentro de um templo, seja ele qual for, falando coisas bonitas, se na hora que eu saio de lá eu sou uma pessoa horrível. Isso não existe. Para mim, a pessoa não precisa acreditar em nada, desde que ela seja uma boa pessoa. Faça bem, não puxa o tapete de ninguém, sabe? Não fica falando mal do coleguinha. Exato. Vai viver sua vida, entendeu? Não tem que ficar invejando. Agora, tem muita gente que abre, né? Enche a boca para falar de Deus, que é de tal religião e tudo mais. Mas, né? Pelas costas, é um ser humano horrível. Sem dúvida. Então, do que vale, né? É isso que eu falo, é o que vale. Né? Eu fui aprendendo isso falando com todos esses públicos, com todas essas pessoas. E aí você vai vendo, de novo, pessoas são só pessoas. Não importa a nomenclatura. Agora, quando eu fico só brigando, no fundo, estou perdendo tempo. Porque aí eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, que é olhar para mim mesmo. Também não dessa forma comercial de hoje, mas é uma forma de você parar, sentar e falar, como que tá a minha vida? Tá legal? Tô fazendo o que eu gosto? O que a vida quer me mostrar? Será que eu tô na profissão certa? Eu acho que eu não é tô? isso. Será que meu relacionamento tá bacana, tá falido? É nessa postagem que eu falei, tá? E aí? Eu acho que tá na hora, né? Aproveitar que a gente tá começando o ano agora e realmente as pessoas reavaliarem, né? Qual caminho que a minha vida tá tomando? Eu tô feliz, né? Será que esse emprego realmente... Eu não tô falando pra ninguém largar o emprego aqui, pra ninguém largar o namorado, não é mas isso. Uma reavaliação. Não é isso, Júnior. Até porque a gente precisa lembrar de novo das condições de cada um, né? Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem ter uma decisão tomada do dia pra noite. Pela realidade financeira. Mas, pelo menos assim, você entende, sente, né? Igual você. Vamos pegar agora você como exemplo para realmente perguntar para você. Como que foi a transição, de trabalho, de profissão? Que você estava numa linha mais quadrada, né? Igual a população em si segue, que é carteira assinada, funcionário, cumprir horário. Como que foi essa transição para você? Você já falou qual que foi o ponto inicial, que foi o acidente que você sofreu. Mas como que foi? Sim. Como eu sempre fui um curioso dessas áreas, né, que a gente já falou um pouquinho aqui, eu tentava encaixar algo nesse sentido profissionalmente. Até então era muito abstrato na minha cabeça que eu poderia trabalhar profissionalmente com aquilo que eu gostava. Porque você não aprende isso na escola, infelizmente. Né? Você aprende muitas coisas, mas não a expressar de fato o seu potencial dentro de uma área profissional. Enfim. A escola, na verdade, deveria fazer mais isso, né? Isso, e ela, na verdade, queria soldadinhos para cumprir aquilo. Exato. Em vez de... Então, quando eu era ainda mais novo, né, perto dos 18 anos, eu falo que na época ali da faculdade, que eu tinha na minha cabeça que eu não queria fazer faculdade. E tudo aquilo que a gente fala muito que não quer fazer, a gente acaba fazendo. Então, fui estudar engenharia de produção. Tudo a ver com você. Exato, né? Aí, larguei, obviamente, né? Depois... Fez quantos anos até? 1 ano e meio. Não chegou a fazer quase completa? Não, fiz 1 ano e meio de engenharia de produção. Depois aí o acordo, né, com a família era, tá saindo daqui, então vamos fazer um teste vocacional para ver para que área que a gente está indo, né? Então, dentro desse teste profissional, que eu fiz com uma psicóloga, inclusive conhecida, a Vânia, ela fez uma abordagem bem interessante, ali a gente identificou essas áreas. Mas ainda o mercado das terapias não era tão falado quanto é hoje, né? Você tinha os psicólogos e os psiquiatras. As terapias, elas eram... Falo da minha cabeça, tá? Posso estar cometendo um julgamento aqui, mas as terapias eram meio marginalizadas, né? Não era uma coisa muito legal, era fundo de quintal, uma coisa meio... Isso também não pode ser um pouco das redes sociais que trouxeram isso à tona, evidenciaram talvez isso? Também, né? Também ajudou bastante para os dois lados, né? Tanto para marginalizar quanto para tirar desse núcleo, né? Mas também tem um outro ponto, até pela questão religiosa das brigas, né? As terapias se confundiam e se confundem muito com religião. As pessoas ainda perguntam, né? Mas isso é religião? Não, é terapia. Só que é outra abordagem, uma outra ferramenta, né? Enfim, ficou ali meio que evidenciado esse caminho. Como ainda não era algo tão claro, até a psicóloga falou, faça psicologia. Psicologia, naquele momento, eu não quis fazer, né? Apesar que hoje muita gente me confunde com psicólogo, né? Mas eu deixo muito claro que eu não sou psicólogo. Você é terapeuta, sou terapeuta, que para ser psicólogo você tem que ter uma faculdade de psicologia e o registro no órgão de classe, né? Também não basta só você ter a faculdade, você tem que ter o registro, assim como advogado, né? A OAB, né? A OAB, se você não é OAB, você não tem todos os benefícios de ser um advogado, nem pode, às vezes, usar a nomenclatura como advogado, enfim.
E aí, ali na hora eu não quis fazer, ela sugeriu uma outra faculdade, gestão de recursos humanos. Ela falou, é uma área de humanas, dentro da psicologia, você vai ter um certificado, isso pode te ajudar lá na frente. Eu falei, tá, acho que essa daí dá para encarar. Dá para encarar, e eu fui por esse caminho. Então, me formei em gestão de recursos humanos. Na época, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Dali, eu migrei para uma outra empresa. Na minha vida, como eu falo, as coisas parecem que acontecem, né? E essa migração de uma empresa para outra era um conhecido que bateu na porta de casa falando que tinha uma vaga de emprego. E aí, eu fui trabalhar com ele nessa outra empresa, analista de logística. Fiquei um bom tempo lá. Quando eu terminei a faculdade de gestão de recursos humanos, aí eu falei, agora eu quero fazer o que eu quero. Eu vou estudar coisas relacionadas à parte de terapia. Aqui em Jundiaí não encontrava muito ainda algo de formação. Então fui buscar em São Paulo. E aí lá em São Paulo eu fiz um curso de formação em terapias integrativas e foram 13 meses de curso onde eu me formei realmente. Até então não estava pensando em sair da empresa, eu estava fazendo tudo em paralelo, né? Quando eu acabei esse curso, eu comecei a fazer as duas coisas, né? Comecei a me experimentar nessa área e junto ali na empresa. Caiu o start que eu falei, foi a questão da moto que me fez ir pensando em migrar completamente. Mas uma grande chavinha que mudou ali para mim também foi o curso de constelação, né? Dentro da própria empresa, eu lembro quando eu conversava com a minha coordenadora, né, Maíra, e ela falava, né, você precisa estudar, né, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? E um dia depois que eu já estava decidido de sair, eu falei para ela, eu lembro, falei, olha, eu não vou estudar, eu quero seguir uma outra área, não sei se vai ser hoje, se é amanhã ou daqui a um ano. Mas em algum momento eu vou sair. Enquanto eu estiver aqui, você conta comigo. Lembro das palavras dela. Falei, então você sabe que eu não vou conseguir te promover, te dar aumento. Falei, fica tranquilo que eu não vou te exigir nada. E assim foi. E aí foi indo tal, até que uma hora chegou esse dia, né? Falei, preciso sair. Já estava mais ou menos certo uma data. E aí teve um contratempo ali que tinha o colega de trabalho que ia tirar férias, só que eu já tinha um curso de constelação marcado para fazer. Mas você já estava atendendo pessoas? Você já tinha clientes? Poucas pessoas, mas já estava me experimentando, né? Com algumas pessoas mais conhecidas, mais próximas. Eu vou imaginar que fosse um estágio, né? Como se fosse um estágio. E aí, quando eu fiz o curso de constelação, era um curso intensivo, que foram 8 dias seguidos, né? Então, não tinha como eu estar na empresa e fazer o curso. Aí, a gente acabou negociando, peguei banco de hora, fiz o curso, depois repus lá, enfim, acabei saindo da empresa, mas algo que para mim me felicita muito, né? A saída da empresa foi de portas abertas, né? Tanto da minha parte quanto da parte deles. Saí de uma forma bem gostosa, porque afinal também se eu cheguei até aqui, cheguei graças à empresa. A empresa me pagou todos os cursos, né? Não direto, mas através do meu salário que eu recebia e aí eu fui começando, né? Então foi vindo as ideias de cursos, parcerias e o negócio foi crescendo. Quando eu saí da empresa mesmo, eu já tinha alugado um espaço maior. Que aí eu falei, eu também preciso, ou me dedico para uma coisa ou me dedico para outra. Já é onde você está hoje? É onde eu estou hoje, E aí eu fui, né? Muita gente criticou, não entendeu, muita gente falou, você é louco, né? Mas vamos embora. Fácil? Não vou falar que é fácil, porque você vai vendo tudo que você tem indo, só que eu vejo como um investimento. Se você não investe, você não tem. E aí até o negócio ganhar corpo, até ter uma estrutura, até você começar a ser conhecido, leva-se um tempo, né? Então hoje... Você está há quanto tempo já como terapeuta? Desde 2015, acho que 7 anos. 7 anos já. Já é uma boa caminhada dentro dessa 7 anos área, é né? bastante tempo. Dentro dessa caminhada, né? E a gente vai trabalhando, vai se desenvolvendo, vai fazendo parcerias, porque uma coisa é certa, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Eu sempre tive muita ajuda de muitas pessoas. E essas pessoas sempre me ajudaram a motivar. Seja aquelas que estavam do lado para impulsionar e seja aqueles que não queriam, né? Que eu falo que isso também é um motivador, né? Você vai vendo que dentro das profissões não tem só pessoas boazinhas, né? Na verdade, apoiador é difícil, né, na vida. Sim. Você achar pessoas que realmente te apoiem. Não, né? É claro que você tem que ponderar sempre. Sim. Mas apoiadores, né, até falam, né? Se você tem um negócio, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente, né? Sim, Porque sem dúvida. É muito difícil achar quem realmente te apoia, que compra o seu produto. E o processo de serviço, principalmente que lida com as emoções humanas, né, que é a prestação de serviço, assim como a área médica, as áreas, enfim, da psicologia, você está lidando com o que há de mais importante na vida de uma pessoa, que é o íntimo dela, né? Ali você tem uma caixinha de surpresa, de dores, de alegrias, de traumas, de cicatrizes. Então, é necessário ter uma ética e um respeito muito profundo, né? Só que para construir isso, não é do dia para a noite. Eu falo que é diferente de você, por exemplo, não menosprezando, mas a abordagem é diferente de você vender, por exemplo, uma alimentação, né? Você
faz um lanche bonito, tira uma boa foto, a pessoa não precisa te conhecer. Você vai cativar ela pelo seu produto. No caso de serviço como esse, precisa vender uma credibilidade para as pessoas. E vender no sentido assim, a pessoa precisa me conhecer e entender, pô, esse cara é legal. Esse cara é honesto, esse cara tem ética, esse cara respeita as minhas dores, esse cara funciona. E nisso, o marketing que mais funciona é o boca a boca. As outras mídias auxiliares ajudam, mas o boca a boca ele é muito fundamental. Porque o boca a boca, assim, você passou comigo, você gostou, você viu que eu sou respeitoso, você vai falar pro seu amigo. Seu amigo vai chegar para mim, por mais que ele não me conheceu ainda, ele conhece alguém que ele confia. Ele conhece o Júnior falou para ele que é bom. Então ele vem por essa confiança. Mas ainda é, né, o melhor tipo de propaganda. Isso é o boca a boca. É trabalho de formiguinha, insistência. Então quando eu falo que eu cheguei aqui, que muitas coisas acontecem na minha vida ao acaso, que não é o acaso, né, nessas coincidências, mas sempre teve muito trabalho. Sempre teve muito trabalho, muita dedicação. Tinha dias que eu sentava e falava, e aí, o que eu faço da minha vida agora? O negócio não tá fluindo, não tá indo para cá. Imagina o desespero, você ficar pensando, né, do trabalho fixo, né, que você tinha lá. As contas não esperam, né, e você precisa render. Chegando. E você precisa fazer acontecer, e aí você vai se deparando com medos internos, que nem a gente tá falando da comunicação, né, como eu cheguei até aqui. E lá atrás eu não era esse cara que falava, como eu disse, eu tive que me deparar com esses medos e entender que isso também era importante. E hoje eu gosto de falar, de me comunicar, de me expressar. Porque é da minha profissão, né? Fazer uma entrevista com alguém nada mais é do que algo parecido com uma terapia sem o fundo terapêutico, né? Mas é uma conversa, é trocar experiências, trocar experiências. A história da Isso pessoa. É muito legal, né? E você, vamos falar, já que a gente está falando de você, das terapias. Acho que é legal você falar qual o tipo de terapia que você é especialista hoje, o que você faz, né? A gente se conheceu, na verdade, através disso, né? Foi o que uniu nós, né? Estamos aqui hoje por causa disso. Exatamente. Né? Então, conta pro pessoal, acho que é muito bacana isso. Sim. Enquanto eu falo especialista, né, com a palavra bonitinha que ele usou, é a constelação familiar, né? Foi o que eu mais me dediquei e me aprofundei a estudar realmente para perceber como isso funcionava, primeiramente, para depois levar para as pessoas e avaliar os resultados. Então, hoje, a constelação familiar, eu posso garantir que é o que eu mais entendo dentro da parte terapêutica. Isso do começo ao fim, tanto que eu dou os cursos lá, eu fui esmiuçando, né? Porque antigamente, quando se estudava constelação, havia-se conhecimento, mas não havia-se tantas explicações de como aquilo funcionava. E para minha cabeça curiosa de tentar entender as coisas, eu fui buscar, falei, como que isso funciona, né? Como é que pode alguém que não conhece alguém expressar um sentimento? Até hoje eu não entendo. Exatamente. Até hoje eu não consegui Porque entender, é algo é maravilhoso. Abstrato. Mas o mecanismo ele é fácil de entender, né? Que eu falo, é o mecanismo projetivo. Nós projetamos as nossas emoções uns nos outros a todo momento. É porque quem não consegue entender, por exemplo, a gente começa a achar que é espiritualidade, igual você falou, é religião. Exatamente. Vai pro sobrenatural. Exatamente. E não tem isso. Isso, por exemplo, quando você vai num atendimento de psicólogo, não sei se você já fez, ou quem está acompanhando aí já passou num psicólogo. Todos devem fazer. Tem até uma recomendação na área da psicologia que fala assim, olha, não é recomendável que você atenda pessoas próximas, parentes, ou atender o marido, atender o pai, atender a mãe, porque corre-se o risco de você projetar suas próprias histórias ou se envolver naquilo ou até ter um julgamento pré-estabelecido. Ainda assim, tem uma outra recomendação que vale para todos os terapeutas, né? Histórias que você está passando, talvez não seja ideal você atender outras pessoas com a mesma questão. Vamos supor, estou passando por uma questão X do meu relacionamento, está muito sofrido aquilo para mim. Sei lá, fui traído. Mas isso você diz até para constelação familiar ou você está dizendo... Sim, depende do nível da dor do próprio constelador. Porque se ele está passando por uma dor muito grande, corre-se o risco de, na hora dele constelar alguém com a mesma problemática dele, ele transferir a dor para a pessoa. Então vai meio que maquiar o campo. Isso que eu estou explicando é o quê? É a projeção emocional que nós fazemos com outras pessoas que têm histórias parecidas. Se esse fenômeno já existe no dia a dia, na constelação eu uso ele de forma proposital para que aconteça de uma maneira terapêutica o que precisa acontecer. Então não é nada sobrenatural, é algo que já acontece no nosso dia a dia. A gente se envolve emocionalmente com os outros. Você assiste um filme e chora, eu assisto e eu não choro. Qual a diferença sua e minha? Que provavelmente alguma coisa naquela história tem a ver com a sua história. Que você olha para aquilo, você se emociona. Mas eu acho tão louco, né? Eu fiz a constelação familiar com as pessoas. Tem vários, né? Tem vários tipos, depois você pode falar um pouco sobre cada um. E eu gosto das pessoas, tá? Eu gosto com as pessoas. Vou vender das pessoas. Isso aí, fala aí. Eu acho incrível, assim, porque a pessoa que tá constelando, né? Que tá participando, ela não faz ideia qual é o assunto.
E aí você vê, às vezes, daí os personagens, né? Fica um de costas pro outro. E realmente isso é o que tá acontecendo. Então, uma pessoa né? Não quer chegar perto, tá aquela repulsa, né? E uma realmente fica de costas pra outra. Então, você pensa que é mágica, né? Parece mágica. Você fala, meu, como é que essa pessoa sabe? Como, né? É muito incrível. É justamente por essa transferência. A pessoa que está virando de costa ali, ela já tem isso dentro dela. Que naquele momento, ela está, digamos assim, colocando um fiozinho do cliente no fiozinho dela, aquilo juntou. Então, houve um despertar de uma emoção. Emoção, se a gente fosse parar para avaliar... Então, é o cliente projetando nos que estão constelando? Exatamente. Então, é a projeção da história do cliente que está ali, emocional. E como eu tenho ressonância com a história do cliente, eu consigo expressar alguma coisa. É que eu falo, não há mágica. Eu não consigo chorar, sorrir, ter raiva se eu não tenho isso dentro de mim. A gente não acessa o que não existe dentro de nós. Então, se for ver numa constelação de modo bem genérico, assim, o que é expressado ali é o que há de semelhante entre as histórias do cliente e do representante. Se há histórias muito parecidas, você vai olhar e vai falar, caramba, ele está falando coisas exatamente da minha história. Ele está sentindo o que eu sinto. Porque provavelmente as histórias são muito parecidas. Às vezes também vai acontecer, vai ter histórias que você vai olhar e fala, pô, isso não encaixa tanto, fica um pouco mais abstrato. Porque pode ser que as afinidades não são tão claras assim. Entendi. Por isso que eu falo, não é mágica, é afinidade. E aí, aquilo se expressa, quem está conduzindo o trabalho vai pondo cada coisinha no seu lugar. Mas o representante, ele está pondo para fora as próprias emoções dele, que tem afinidade com a do cliente. E fala dos tipos de constelação, né? Que eu falei do que eu fiz com pessoas, que é a que eu gosto. Tem a constelação, assim, a constelação no seu formato tradicional é com pessoas. Depois, onde nasceu foi com pessoas. Onde nasceu com pessoas, e na escola tradicional ainda do Bert Helling, que é o fundador e o criador, né, da metodologia, apesar que ele mesmo já dizia que outras pessoas faziam, né, mas nesse formatinho ele é o pai, né? Já existia antes, mas nesse formatinho ele é o pai. É com pessoas. Até hoje eles ensinam constelação com pessoas. Depois teve outras pessoas que vieram e adaptaram constelação com bonecos, porque são elementos representativos, né? Se você pegar outras áreas terapêuticas, por exemplo, a PNL, você, através de uma âncora, consegue representar alguma coisa. Então você olha para isso aqui e consegue dar um teor para isso aqui. Então, o seu cérebro, quando passa a olhar para cá, não é só mais uma caneca. Além da caneca, é um personagem. Então, é a sua cabeça que está olhando para cá e vendo o personagem, não é a caneca que se transforma no personagem. Então, está tudo aqui dentro. Isso se dá em outras técnicas terapêuticas, hipnose, enfim, mais da constelação. Tem com bonecos, tem adaptações de constelação feita com animais, né? Cavalinhos, com né? os cavalos, né? Que tem uma estrutura de organização de grupo muito parecida com a estrutura de organização dos humanos. Então, eles interagem muito bem na hora da dinâmica da constelação. Geralmente, as pessoas mesclam pessoas e os cavalos ficam soltos, né? E daí, depois tem as variações mais modernas, né? Constelação com bonequinhos na água, e as constelações que o pessoal vai adaptando com outras coisas, que eu já não entendo muito bem, enfim, mas as mais tradicionais são essas, né? Pessoas e bonequinhos, depois cavalos, e agora constelação com bonequinhos na água também, que aí o bonequinho ele fica solto, não tem tanta manipulação das mãos. Tem um pouco, mas nem tanta assim. Né? Você usa os dois tipos. Pessoas e bonecos, não bonecos na água. Mas tem uma maior procura ou é igual? As pessoas preferem mais pessoas, né? Preferem mais pessoas. Uma outra metodologia mais tradicional também são as âncoras de solo, que é isso que eu coloquei aqui. Então você coloca no chão, pode ser papel ou elementos representativos que tem dentro da psicologia já os formatinhos de cada um no chão, representando pai, mãe, filho, irmão, relacionamento, e você leva o seu cliente até cada um deles e ali você vai fazendo as falas de liberação emocional. Né? Então as falas da constelação são falas de liberação emocional. Você está com o nozinho preso, você precisa pôr para fora. Na terapia individual, você é que vai pôr para fora. Na terapia da constelação em grupo, as pessoas vão ajudar a pôr isso para fora. E você é terapeuta também, né? Sim. Também atendo com a psicoterapia, também faço as meditações, né? Eu já transitei por diversas terapias, né? Mas eu acabei focando mais tanto na constelação, na psicoterapia, dentro dessa abordagem da visão sistêmica, e as terapias auxiliares, que eu uso bastante, que são os florais, os cristais de Oz, né? Que é para a pessoa ir acompanhando isso na casa dela, né? Também é bem bacana. E na rádio, o seu programa? Na rádio, Tem a ver com isso também. Na Rádio Cidade eu falo não só sobre a constelação, né? Falo um pouquinho de tudo, das coisas que eu já estudei, né? Então é um programa meio para autoconhecimento, para passar dicas para a pessoa refletir, ficar melhor. Eu tenho sempre essa postura mais reflexiva, né? Eu não gosto de vender coisas prontas, né? Não gosto de passar verdades absolutas, eu gosto de fazer a pessoa pensar junto comigo, porque dentro da terapia
as terapias holísticas, né, que era o nome mais usado, depois mudou para terapias integrativas. Ah, mudou agora? Mudou. Não sabia. Agora, o nome sistêmico também está muito em alta, né? Então vai sistêmica? vai mudando muito, né? Até tem gente que chama constelação sistêmica, né? Já tirou o familiar para não ficar nichado em núcleo familiar, apesar que não existe isso, mas só vai mudando o nome, né? Mas no fundo é tudo a mesma coisa. Mas a base de tudo isso eu preciso entender o indivíduo que está na minha frente. Então, o Júnior é diferente do Lucas, apesar que a gente tenha questões parecidas. Mas se na hora que eu for tratar você na minha terapia, eu não respeitar a sua individualidade, acabou. Se eu achar que um floral X funciona para todo mundo, eu estou cometendo um erro. Se eu achar que na constelação, né, que tem algumas coisas nesse sentido, mas são recortes, as pessoas não compreendem às vezes na completude. Se eu falar para todo mundo que mãe e sucesso é uma regra exata, eu posso correr o risco de 1% que não se encaixa nisso e na hora eu não fazer um bom trabalho para essa pessoa. Então, eu sempre coloco uma margem de segurança. Por mais que a experimentação diga, isso tem a ver com isso, na hora que eu estou na frente de uma pessoa, ela pode me mostrar algo diferente. Eu preciso estar aberto para aquilo. Então, as terapias, elas vão nesse sentido, né? Eu falei que mudou o nome. No SUS, quem for curioso, quiser pesquisar, entra lá, PICS, P-I-C e um Szinho final, né? Não é o PIX do dinheiro, é P-I-C, Práticas Integrativas Complementares. O SUS tem 29 dessas práticas, da qual uma delas é a constelação familiar. Então já está incluído no SUS. Não que a gente ache com tanta facilidade, mas o SUS reconhece como uma dessas práticas a serem oferecidas para a população. Isso é muito importante, né? O governo, né? As pessoas começam a... Temos no judiciário também a constelação, enfim. Né? Entendi. Mas eu vou falar de você um pouco também, né? Como é que você chegou na comunicação? Como é que você chegou até aqui? Olha, nossa, minha história de vida é meio louca, né? Se parar pra pensar, eu já fiz de tudo um pouco, Lu. Mas... Tudo lá? Tudo tá ok. Já fiz de tudo um pouco. Nós somos o tudo, Mas vamos pegar na comunicação, eu comecei, eu sempre tive paixão pela comunicação, né? Sempre gostei muito. Desde que eu era pequenininho, eu via a TV, eu assistia a TV, eu falei, meu Deus, eu quero estar lá. Queria de alguma forma estar lá, apresentando. Eu brincava de apresentar programa, pra você ter noção. Então, eu sempre gostei muito da comunicação. Sempre quis, de alguma maneira, participar disso. Então, a forma que eu comecei foi através de agências de modelos, né? Que eu acho que é o grande sonho, né? Todo mundo começa procurando agências de modelo para estar na TV de alguma forma, né? E aí deu certo. Eu consegui, protagonizei alguns comerciais de TV. E aí foi igual você falou. A vida vai encontrando o meio, né? Vai fluindo. Então, eu já apresentei, por exemplo, um canal no YouTube, que na época era a KL Produtora, que era uma das maiores produtoras de funk do Brasil. Foi ela que lançou o MC Bin Laden. Apresentei para eles. Depois eu fui para a Rede Brasil. Tive meu primeiro programa de turismo. Foi o Sai da Toca, que foi incrível. Eu ia para lugares e dava nota para os lugares. Então, eu vivi muitas coisas. Foi muito bacana. E um que marcou muito para mim no Sai da Toca foi um passeio de balão que eu fiz, que as pessoas... Bom, pelo menos eu, né? Eu detestei. Nossa, eu detestei aquele nossa, não sei, muito estranho. Espremido. Não gostou do passeio, isso? Do balão? Eu não gostei da experiência em si. Não gostei. Você fica espremido numa cesta, aí o fogo fica aqui em cima da sua cabeça, um barulho alto, ele fica... É um barulho alto, você assusta. Então, pra mim não foi uma experiência bacana. O que pilota o balão, eu não sei o nome, baloísta, sei lá. Não sei. Ele só tem o poder de subir e descer o balão. Você não controla a direção, né? É o vento que controla. Então, dá uma aflição muito grande, você não sabe pra onde você vai. Então, eu fiquei o tempo inteiro aflito, sabe? Eu não consegui curtir o passeio. Então, assim, de todas as experiências do Sai da Toca, eu pulei de paraquedas. O primeiro programa foi o pulando de paraquedas. Eu e a Tchaka. Foi maravilhosa. Tchaka, beijos. Mas, assim, o pular de paraquedas não foi tão traumático quanto o passeio de balão, pra você ter ideia. Sim. Então, eu vivi bastante coisa com o Sai da Toca e depois eu fui pra Record News de Santa Catarina, também um programa de turismo. Aí passava só no estado de Santa Catarina e daí já era uma proposta diferente. Era um pouco menos de avaliar os lugares, né? Eu ia conhecer cidades e sempre dava uma dica de gastronomia, de hospedagem, de atrações turísticas, o que tinha para fazer no local, né? Sempre podia ser a cidade mais, assim, pacata, mas isso que é o mais incrível. A cidade mais pacata que a gente ia conhecer era o que tinha mais encanto, sabe? Sim. Não tinha tanto a pegada turística, mas tinha um lado cultural muito forte.
Então, eu aprendi muito. Com Viagem Mais, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas incríveis. E agora eu tô aqui, né, no podcast. Então, sempre dentro ou fazendo alguma coisa, ou fazendo uma figuração num comercial, ou sendo realmente protagonista, ou apresentando programa. Eu sempre gostei da comunicação em si. E agora o podcast está sendo uma coisa completamente nova para mim, né? Porque eu nunca tive a proximidade com a rádio, né? Igual você tem. Então, para mim, está sendo uma novidade. Apesar de ter experiência de apresentar e tudo mais, entrevistar pessoas, né? Que os programas tinham bastante disso, de entrevista. Mas essa parte em si da rádio, né? Tá sendo bacana, tá sendo diferente. O seu desejo era mais ligado à telinha, né? O meu era mais ao áudio, né? Mas mescla, né? Muito, né? O importante, acho que é a comunicação, né? E você gostar do que você faz, né? Amar o que faz. Não importa se eu tô na televisão apresentando um programa, se eu tô aqui. Eu tô adorando aqui, entendeu? Então, acho que o importante é isso, né? Independente do lugar que você esteja. E tá sendo... Vamos ver, né? Boas perspectivas, né? Com certeza. E conta pra turma aí, como é que surgiu a ideia do nosso podcast, né? Como é que a gente se conheceu? Já falou um pouquinho, mas a ideia mesmo, vamos fazer o podcast. Como é que foi? Foi assim, Lu, eu tava... algumas pessoas já tinham falado pra mim sobre o podcast, né? Pra fazer um podcast. Eu sempre fui meio alienado do que estava acontecendo no mundo. Quando o podcast explodiu, que foi na pandemia, eu não tava ligado com nada. Eu sempre fui meio à parte do mundo, sabe? E eu não dei a devida atenção pro podcast, né? E aí as pessoas falaram, por que você não faz um podcast? Né? E aí você veio também sugerir para falar, você nunca pensou em fazer um podcast? E aí acho que acabou casando, né? É a vida, né? Fazendo as costurinhas dela. A gente se conheceu do nada também, bateu uma sintonia maravilhosa, começamos a fazer alguns trabalhos juntos. As coincidências, né? De novo, né? Coincidência, não existe coincidência, né, gente? A gente acha que existe coincidência, mas não existe. É a vida sempre costurando lá nos bastidores. Quanto tempo que a gente se conheceu? Faz pouco tempo. A gente começou a gravar... Um pouquinho faz depois alguns meses, né? Faz uns 4, 5 meses. 4, 5 Acho que não faz nem 6 meses, Lu. E é o que você fala, né? O fluxo da vida. Parece que as coisas começam a fluir, a tomar um rumo que a gente não imagina, né? E... igual, eu fiz a constelação contigo, adorei, indico para as pessoas fazerem, né? E aí veio também, a gente tem também, além desse podcast, a gente tem também o canal Tudo Espiritual, né? Que trata mais de espiritualidade. Então, começamos a gravar esses vídeos, né? Deu certo também e estamos aqui agora, né? Então, as coisas doidas da vida, né? E essa doideira da vida nada mais é do que os próprios movimentos, né? Que às vezes no início a gente não compreende, né? Mas é bem interessante, né? Que olhando aí para essa questão do tempo, né? Pô, 6 meses, né? Nos conhecemos através da terapia, né? Você foi fazer a constelação... Aí depois teve o convite aí para gravar os vídeos lá para o canal Tudo Espiritual, a respeito de terapia, né? Fui fazendo alguns vídeos junto com você também tem alguns vídeos lá já colocados. Aí surge a ideia, novamente na sua vida, para mim foi a primeira vez que eu falei especificamente, por mais que já tinha vontade, desejo, né? Você já tinha pensado em ter um podcast, não? Você já tem a rádio, né? Isso. Você já tinha esse desejo? Já tinha pensado? Na pandemia, assim, eu tinha vontade de fazer mais coisas online. É claro que o podcast, não vou falar assim, não, nunca pensei. Eu pensava em alguma coisa parecida, talvez, né? Mas não nesse formatinho que a gente está aqui hoje. Então, casou, né? Literalmente fluiu, né? E aí chegamos aqui, né? Porque você já assistia bastante podcast, né? Diferente de mim, que eu sou completamente alienado das coisas, você é bem antenado, né? E é o que eu falo assim, quando eu fui para ter o programa na rádio, até um tempo antes, eu já estava consumindo alguns produtos assim. Então, eu comecei a observar e assistir programas de entrevista. Quando surgiu a oportunidade da rádio, eu falei, pô, isso já encaixou legal. Continuei assistindo ainda mais. Posteriormente a isso, nesse boom dos podcasts, entrevista para mim, eu adoro ouvir a história das pessoas, não importa do que ela está falando. Então, tem podcasts, eu falo, acho que o meu recorde de tempo, não seguido, mas picado, 5h30 de podcast, ouvindo a história da pessoa. Do mesmo podcast. Da mesma pessoa falando. E aí eu comecei a ver, pô, tem esses caras aqui que estão fazendo sucesso, né? O Flow, você tem o Podpah, você tem o Inteligência, você tem o podcast das meninas... E eu sempre gostei de consumir muito isso, né? Porque nada mais é um talk show, né? É um talk show. É um talk show, né? O podcast, ele não é uma inovação. Ele muda o formato um pouco, mas... É igual a cápsula de café que a Nespresso inventou. É o café, só que... É café. É café. Num outro formato. Só que mudaram completamente o formato, né? E o podcast, principalmente quando ele surge, né, nesse formato, ele traz uma liberdade maior. Então, as características dos apresentadores vale muito nisso. Então, as nossas características vão ficar muito ressaltadas aqui. Você acha que ficar uma coisa mais verdadeira do que, por exemplo, a televisão, que é uma coisa mais...
Exato, quadradinha, é a vida real, mais irreal, mais fingida. Para quem gosta de podcast, acompanha podcast, vê que no meio do podcast tem erro, o pessoal sai para ir no banheiro, chega a comida para comer, dão risada, brinca e fala uma coisa, depois desfala. Porque na vida a gente é assim, numa conversa entre amigos, que é a nossa proposta Exatamente. aqui, a gente conversa, a gente brinca, daqui a pouco você para, você vai no banheiro, você vai tomar uma água. O podcast trouxe isso, e é o que as pessoas gostam de ver, porque isso humaniza o processo. Porque ainda hoje na televisão, reality show faz muito sucesso. Porque é a vida das pessoas que está ali. São pessoas vivendo, é óbvio, ali numa situação às vezes até estressante, né? Porque você está confinada, imagina, né? Como Mas você não conhece. para quem está assistindo, está vendo, caramba, olha como que aquela pessoa é na vida dela, eu também sou. Ou ainda mais se é um famoso, né? Olha como aquele famoso é sem maquiagem, como é tal. Então o podcast trouxe isso. Eu acho que talvez para o brasileiro isso foi uma febre, né? Tanto que no Brasil, não me engano, se o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais consome podcast no mundo. Mas você acha que é por conta disso, então? Mostra a realidade, mostra a verdade Também, de cada né? um. Também, né? Óbvio que os pioneiros aí tiveram muita sabedoria e qualidade em fazer isso bem feito, né? Porque sempre que você é o primeiro, você tem grandes resultados, mas também tem mais desafios, né? Depois o que vem na sequência, ele já pega um pouquinho o caminho pronto. Mas um pouco eu vejo que é isso sim, essa naturalidade da fala, né? A gente está conversando aqui, tinha pauta? Não tinha, a gente tinha mais ou menos pauta, tá, mas estamos se apresentando, estamos falando. Podcast é isso, né? Essa interação que lá atrás, de novo, o rádio conseguiu fazer um pouco, óbvio que não tinha toda essa estrutura televisiva, né? Hoje as rádios já estão em multiplataforma. A televisão em alguns programas conseguiam fazer isso, mas os grandes programas mesmo de massa não tinha, não De tem. uma forma mais natural, você se diz, da televisão? Por exemplo, qual o programa? Você pegar programas que tinham interação com o público, né? A rádio fazia isso, o ouvinte ligava, vamos bater um papo com o ouvinte. O que você vai falar? Não sei, é na hora. Então, e até sai algumas gafes, né? Muitas gafes. Sujeito a isso. Tem cada eu já não fui alguém que acompanhava muito, porque nesse horário eu tô dormindo, de madrugada. Mas os programas da madrugada na rádio, você encontra de tudo. É a hora que o cara vai ligar, tá na rua, tá saindo da balada. Meu Deus, imagina cada coisa. É a profissional que trabalha com sexo na rua, que tá ligando na rádio pra interagir. A gente vai fazer nossos programas ao vivo também, né? Vai ter, a gente certeza. Não vai ser só, né, gravado. E para trazer um pouco mais disso também. A gente pode interagir com o público. Então, na televisão isso também teve. Só que a televisão ela tem um cuidado maior. O filtro é maior. A televisão é tudo fingimento. O filtro é maior, né? Mas houve essa tentativa. Se você for pegar algumas televisões menores, tinha mais. Mas ainda assim não é igual ao podcast. Tem podcasts hoje que o pessoal interage com o público, né? Interage com os convidados, enfim. Então essa flexibilidade, o lado humano, de novo, natural, acho que é algo que encanta, né? E eu gosto de ouvir É o que está faltando, na verdade, no mundo, né? Um pouco menos de fingimento e vamos ver o que é a vida real. Exato, as pessoas, como elas são, né? Eu sou cheio de falha, né? Eu não sou perfeita. E que nem eu falei lá atrás, que eu gosto do conhecimento, e o conhecimento não vem só de livro. Quando alguém conta a história, é o que eu falei, eu tô aprendendo com aquela pessoa. Né? Quando você falou um pouquinho de você aí, poxa, eu aprendi um pouco. Acho que quando eu falei um pouco de mim, talvez você aprendeu um pouquinho. E você pode aprender ou a fazer igual ou a não fazer o que eu fiz, né? Aprendizado vale para os dois lados, o né? modelo do que não seguir, né? Exato, não quero ir para essa linha. Mas é um aprendizado, né? E, tudo é válido, né? Para mim é um formato que eu consumo bastante, né? Eu gosto muito do YouTube, que é onde a gente vai estar lá no YouTube, porque você tem o áudio e o visual do momento. Mas o Spotify também, as mídias de áudio, né, na própria rádio, quem for consumir pela rádio também, vai ter a mesma experiência, com certeza. Aliás, no nosso final tempo está quase acabando. Quase. Vamos falar das nossas redes sociais. Vamos falar, gente. Quais são nossas redes sociais? É tudo @tudotalk, com exceção do Instagram, que já existia lá o domínio @tudotalk, então ficou Pode Tudo Talk, né? Mas se digitar lá vai... A pessoa consegue, acho que, chegar na gente também, né? Só ver o login bonito lá, ó. Tá aqui, Talk. gente. É só ver o logo do Tudo Talk. Não tem erro, tá? Então a gente tá... Todas as nossas mídias estão padronizadas com @tudotalk. Instagram, Facebook. Twitter a gente não tem, né? Ainda não. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok e no YouTube e no Spotify, né? Então estamos em todas essas mídias. Vamos estar na Rádio Cidade de novo, né? Agradecendo eles pela parceria em transmitir o nosso programa na trazer eles para cá também, né? Para fazer uma entrevista com ele, que ele deve ter uma história de vida também fantástica. Já tentei já. Não quer vir? Ainda não. A gente amarra ele, traz, ainda dá não. um jeito, vai vir aqui sim Por na enquanto, entrevista pra gente. A gente chamou um outro locutor que é bem antigo aqui na cidade, bem conhecido, que é o Paulinho Maurício. Sei. Que é da Rádio Cidade. Só de Rádio Cidade ele tem 33 anos, né? Então,
Mas quem sabe... Imagina o quanto tem de história, né? sabe, Meu Deus, quanto que a gente não vai aprender. O seu Xará Júnior Não, a também, gente traz. Tem que participar sim, tem que dar uma entrevista pra gente. Pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais, né? Curtam lá, se inscrevam nos canais para ajudar a gente também. Compartilhem, por favor, né? Compartilhem o nosso conteúdo. Vai ter a listagem depois de todos os convidados sendo postadas na rede social. Os recortes vão conseguir acompanhar tudo lá pelas nossas redes sociais. Podem mandar sugestões de entrevistados pra gente também, né? A gente faz esse meio de campo com a turma aí. Toda segunda e quinta. Toda segunda-feira e quinta. 7 horas da noite, episódio novo. Episódio novo. E daqui a pouquinho tem ao vivo. Com certeza. Então é isso, gente. A gente se vê então. Segunda-feira, tamo aí de volta. Com certeza. Beijo. Gente, tchau.